Bom dia, pessoal, tudo bem? Na aula de português, de língua portuguesa de hoje, além do gabarito da última aula, né, que a gente falou lá sobre os substantivos, tá? Eu vou deixar o gabarito, então, das atividades 21 a 24 da última aula. E nós vamos lá na página 25, aonde fala sobre os adjetivos, tá bom? O que é adjetivo, gente, tá? Então, o adjetivo é a palavra responsável, né, em caracterizar um outro termo. Esse termo ou é um substantivo ou ele é um pronome. Caracterizar ou até mesmo dar um estado, né, um estado para esse substantivo ou esse pronome, tá? O adjetivo, ele sempre vai estar em função de um outro termo, então ele sempre vai estar em função de uma outra palavra, tá? Ele nunca vai estar sozinho. Até porque, muitas vezes, se ele aparecer sozinho, né, ele pode mudar de classe gramatical, ele pode ser um substantivo, ele pode ser de um advérbio, tá? Então, vai depender do contexto onde ele está inserido quando ele aparece sozinho, tá? Então, por isso que o adjetivo, ele sempre vai estar em função de um outro termo, ele não aparece sozinho, porque se sozinho ele pode mudar de classe gramatical, tá bom? Lá na página 25, então, fala assim: a classe dos adjetivos é responsável por caracterizar, aquilo que já falei para vocês, dar qualidades ao substantivo ou ao pronome. Mas é importante salientar que nem sempre o adjetivo se posiciona ao lado do substantivo. Ele pode ser separado deste por outros termos. Então, nem sempre ele vai estar ali lado a lado. Por exemplo, assim, a casa pequena caiu, né? Casa substantivo, pequena é a característica, é o adjetivo, né, desse outro termo. Nem sempre eles vão estar lado a lado. Olha aqui o exemplo. As manhãs estão claras e serenas, mas as noites surgem sombrias e misteriosas. Olha aqui, manhãs nós temos que é o nosso substantivo. Claras e serenas, né, que são as características desse substantivo, são os adjetivos. E notem que aí entre eles há um verbo, tá? E depois, as noites, nosso substantivo, surgem sombrias e misteriosas. Sombrias e misteriosas é o nosso adjetivo e entre eles há um verbo. Então, nem sempre eles vão estar lado a lado, tá bom? Outros termos também podem caracterizar um substantivo. Uma locução adjetiva, que é o que é uma locução adjetiva? São termos iniciados por preposição que exercem papel de adjetivo, mas que nem sempre podem ser transformados em adjetivo. Eles exercem o papel, tá? Mas nem sempre são transformados em adjetivo. Ou mesmo uma oração inteira, uma oração adjetiva. O que é uma oração adjetiva? É aquela que restringe ou explica o termo a que se refere. Então, aqui vocês têm um quadrinho, do lado nós temos as locuções adjetivas, tá? Então, de abdômen, abdominal, de abelha, apícola, e assim por diante. Toda essa tabela aqui que vocês vão dar uma lida, tá? E aqui vocês têm alguns exemplos, aonde um adjetivo ele foi substituído por uma locução. O pneu de trás seria o pneu traseiro. Esse presente valida as mulheres da sua família, né? Então, mulheres familiares. E aqui os outros dois exemplos, o corpo de professores, né? O corpo discente, tá? O corpo docente. Aí depois, a última edição desta revista homenageia os empreendedores que lutam em favor da sociedade. Aqui, então, foi substituído todo por uma oração adjetiva, ó, que lutam em favor da sociedade, tá? É aquela que está explicando. Meu pai, que ficou órfão muito cedo, teve uma vida modesta. Aqui também nós tivemos, então, uma oração adjetiva, um termo que explica, ok? O adjetivo, por estar associado a um substantivo e para haver concordância entre os termos, também varia em gênero e número. Então, ele vai concordar com o seu substantivo ou o pronome, ele vai concordar aquilo que ele está se referindo, tá? Em gênero e número, ok? Agora nós vamos para o plural dos adjetivos compostos, ou seja, aqueles formados por duas ou mais palavras. A gente tem muita dificuldade quando se fala em plural de adjetivos compostos, tá? Então aqui tem a regrinha que é bem fácil. Se a última palavra da direita, sempre aquela do final, então,
Analisada isoladamente, analisada sozinha, for adjetivo, ela deve ser pluralizada. Então, se a última palavra, né, a palavra da direita, quando ela for analisada sozinha, isoladamente, ela for um adjetivo, ela vai para o plural. Vocês têm um exemplo aqui, questões político-sociais, tá? Então, sociais é uma característica, né? Então, é a última palavra da direita, ela vai para o plural. Cachorros castanho escuros. Escuro é uma característica, então vai para o plural. Então, quando a última palavra da direita, que for analisada isoladamente, for um adjetivo, ela vai para o plural. Próximo. Se ela sozinha não for adjetivo, deve ser mantida no singular. Por exemplo, embalagens verde folha. Folha, se nós analisarmos ela isoladamente, ela é um substantivo, ela não é um adjetivo, né? Então, ela não vai para o plural. Caneta azul, piscina. Piscina, se nós analisarmos ela isoladamente, ela é um substantivo que dá um nome àquele recipiente que vai água para a gente tomar banho, né? Se refrescar. Então, não vai para o plural. Meias amarelo, ouro. Ouro, o que é? Né? Então, ouro é um substantivo, é um minério. Então, ele não é um adjetivo. Então, se a gente analisar ele isoladamente, não vai para o plural. A palavra da esquerda deve apresentar sempre no singular, tá? Então, a palavra da esquerda deve apresentar-se sempre no singular. Então, sempre a palavra que vem logo na esquerda, né? Sempre vai, na esquerda do adjetivo, sempre ela vai estar no singular. Você tem aqui, olhos verde claros, tá? Então, nós temos verde claro, nós temos duas características, né? E aquela que está na esquerda da última característica sempre vai para o singular, ok? O recurso usado para exprimir a intensidade com que o adjetivo qualifica o substantivo recebe o nome de grau. A avaliação de geografia foi mais difícil que a de história. O advérbio intensifica a noção qualitativa do adjetivo difícil, então dá mais intensidade. A avaliação de geografia estava dificílima. O sufixo, né, ílima, né, intensifica a noção qualitativa do adjetivo difícil, tá? Para essa página 26, virando aqui, as classes dos adjetivos podem se apresentar em 2 graus, comparativo e superlativo. Eu vou deixar uma videoaula aqui bem explicativa para vocês sobre o grau comparativo e o grau superlativo do adjetivo, tá bom? E após vocês assistirem essa videoaula sobre o grau comparativo e superlativo do adjetivo, vocês farão as atividades 25, 26, 27 e 28, da página 26, e ela vai até a página 28, ok? Na primeira, analise o emprego dos adjetivos infantil e mortal nestas orações. Então, vocês têm aqui, refiro-me às opiniões infantis daquele nosso conhecido. Infantis. E a outra, aguardei sua resposta por 3 mortais dias. A. É possível substituir os termos destacados, os termos infantis e mortais, pelas locuções adjetivas equivalentes? É possível a gente trocar, por exemplo, infantis para de criança e mortais de morte? É possível? Tá? Vai ter o mesmo sentido na frase? É isso que eu quero que vocês respondam aí. B. Quais palavras podem substituir esses adjetivos sem que o sentido original seja alterado? Então, qual palavra a gente pode trocar? Infantil, né? E que não vai alterar o sentido. E a mortais, tá? Uma palavra que seja sinônimo, tá? Por exemplo, mortais. É aqui, ó. Aguardei sua resposta por 3 mortais dias. O que são mortais dias quando a gente fala, né, nesse sentido? Pode ser por 3 insuportáveis dias, tá? Agora achem outro sinônimo sem ser esse que eu falei para vocês, tá bom? E aí depois na 26. A 26 é o seguinte, nós temos as palavras ricos e pobres, tá? Várias situações ali, elas estão em negritos. O que vocês vão fazer? Obedecendo a ordem que aparece no texto, a ordem que elas aparecem ali nos textos, tá? Identifique a classe a que pertence em cada ocorrência, tá? Se elas vão ser adjetivo, substantivo, tá? Por exemplo, primeiro rico que aparece ali, tá? É o quê? Substantivo ou adjetivo?
Segundo, o que é? Substantivo e adjetivo, e assim por diante. B. Escreva 2 frases com a palavra brasileiro, empregando a cada uma em uma dessas classes. Primeiro, vocês vão empregar ela em que brasileiro seja um adjetivo e na outra em que brasileira seja um substantivo. Ok? 27 também, leiam bem, que o prof não vai ler todas as questões, senão vai ficar muito demorado, tá? Na 27, então, leiam bem a questão, qualquer dúvida vocês me chamem. 28 também, leia esse texto para fazer o que se pede a seguir. Então, vocês vão ler o textinho que está na página 27 e vai terminar essa questão lá na página 28, tá bom? Então, são essas atividades da aula de hoje. Atividade 25 a 28, ok? Assistam a outra videoaula antes de fazer e façam a correção das atividades sobre substantivos que está em anexo, tá bom? Beijos e até mais!